Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus. A paz do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa neste dia que se inicia. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, neste momento sagrado de comunhão e fé. Para que esta mensagem de esperança e fé alcance ainda mais corações, eu peço a você um favor especial. Por gentileza, curta este vídeo agora. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal A Hora Sagrada. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber a oração da manhã. Todos os dias. Pai de amor, eterno e soberano Deus, neste instante bendito, nos prostramos diante da Tua Majestade com corações sedentos pela Tua presença. Agradecemos pela graça de acordar e pela nova chance de viver sob a Tua luz. Oramos por cada irmão e irmã que parou a sua jornada para estar neste altar digital de adoração. Neste momento, Senhor, ajude-nos a esquecer todas as distrações deste mundo. Que possamos silenciar o barulho exterior e as preocupações internas para focar neste tempo único de estudo da Tua palavra e de oração. Nós intercedemos por aqueles que carregam fardos pesados. O Teu poder curador alcance os doentes. A Tua paz acalme os corações ansiosos e oprimidos pela tristeza. A Tua provisão chegue às mesas vazias e resolva as dívidas que tiram o sono. Que a Tua mão poderosa liberte-nos de todo medo, de toda dúvida e de toda palavra negativa lançada contra a nossa vida. Cremos que a fé move montanhas e declaramos cura para as feridas da alma, restauração para os lares e o despertar de um propósito divino em cada vida. Prepara o nosso coração para ouvir a Tua voz, receber a Tua palavra e caminhar na certeza da Tua vitória. Em nome de Jesus, amém. Amados, a palavra do Senhor que vamos meditar hoje nos leva ao Evangelho de João, no capítulo 9. Esta passagem é muito mais do que um milagre extraordinário. É uma lição profunda sobre a cegueira espiritual, o preconceito humano e a glória manifestada de Deus. João, o discípulo amado, nos apresenta a história de um homem cego de nascença. Na mentalidade daquela época, a condição dele era vista como um castigo direto pelo pecado, seja do próprio indivíduo, seja de seus pais. A primeira coisa que notamos é o questionamento dos discípulos a Jesus. Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Isso revela a tendência humana de buscar a culpa, de rotular a dor e o sofrimento alheio com julgamentos apressados. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e amor, quebra essa lógica destrutiva. Ele responde de forma clara e libertadora. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Essa declaração muda todo o foco da narrativa. O sofrimento do homem não era um fim em si mesmo, mas um palco preparado para que o poder e a glória do Criador fossem revelados. A condição dele tinha um propósito maior. Portanto, ao abrirmos os nossos corações e ouvidos para esta leitura, convido você a refletir. Onde na sua vida há cegueira? Pode ser uma cegueira física que clama por cura, mas também uma cegueira espiritual que impede você de ver a bondade de Deus, ou uma cegueira emocional que o impede de perdoar ou de enxergar o valor do seu próximo. Este evangelho nos mostra que Jesus é a luz do mundo. Ele não apenas cura a escuridão dos olhos, mas também a escuridão da alma. Prepare-se para testemunhar o milagre, mas acima de tudo, prepare-se para ser confrontado com a sua própria fé. E para que a luz de Cristo dissipe toda sombra de dúvida e julgamento em sua vida. A obra que Deus quer manifestar hoje é em você. Agora, com o coração aberto e a mente atenta à voz do Espírito Santo, vamos abrir as nossas Bíblias ou nos concentrar para lermos juntos a palavra do Senhor em João, capítulo 9, do versículo 1 ao 12 e, para compreendermos a profundidade do milagre e do julgamento espiritual, leremos também do versículo 39 ao 41. Lemos. Versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou,
este ou seus pais, para que nascesse cego? Versículo 3. Respondeu Jesus. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Versículo 7. Dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Versículo 9. Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia. Sou eu. Versículo 10. Perguntaram-lhe, pois. Como te foram abertos os olhos? Versículo 11. Respondeu ele. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me. Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Versículo 12. Disseram-lhe, pois. Onde está ele? Respondeu. Não sei. Versículo 39. E disse Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, e os que veem se tornem cegos, a fim de que os que não veem vejam. Versículo 40. Aqueles fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isto, perguntaram. Porventura, somos nós também cegos? Versículo 41. Respondeu-lhes Jesus. Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Agora, meus amados irmãos e irmãs, que lemos a palavra do Senhor, vamos fazer uma pausa profunda. Neste momento, vamos refletir sobre cada versículo e descobrir, de forma clara e pessoal, o que Deus quer falar conosco hoje. Versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. A palavra nos diz que Jesus viu. Aquele cego era invisível para a sociedade, mas não para o Salvador. Enquanto ele caminhava, ele parou. Isso nos ensina que, em meio ao barulho e à correria da nossa vida, Jesus sempre para e nos vê. Ele conhece a sua condição, a sua dor e a sua cegueira pessoal, seja ela qual for. A presença dele em seu caminho nesta manhã não é por acaso. É um convite para que a sua história de sofrimento se torne uma história de milagre. Agora, o versículo 2. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Aqui nos diz que a primeira reação ao ver o sofrimento é o julgamento. Os discípulos não perguntaram como curar, mas quem pecou. Isso expõe a nossa tendência humana de buscar a culpa, de rotular a dor alheia. Quantas vezes o sofrimento de um irmão, ou até mesmo o seu, é rotulado por um julgamento apressado? E peça-lhe a Deus, nesta manhã, para que o seu olhar seja o de Jesus, um olhar que busca o propósito e a solução, e não a condenação. Versículo 3. Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. A palavra nos revela uma verdade libertadora. Jesus quebra a lógica destrutiva do pecado e da culpa, declarando que o sofrimento daquele homem era um palco para que a glória e as obras de Deus se manifestassem. Isso significa que a sua luta, o seu obstáculo e até mesmo a sua dificuldade em alguma área não são um castigo. Eles são a oportunidade perfeita para que o milagre de Jesus se torne a sua história de vitória. Levante a sua cabeça nesta manhã e creia. A sua provação tem um propósito grandioso. Versículo 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aqui nos diz que a fé exige ação. Jesus nos lembra que o tempo de trabalhar é agora. Depois de entender que o seu sofrimento tem um propósito, você é convocado a fazer as obras do Pai. Não podemos ficar parados. Se Deus te tirou da cegueira, é para que você seja luz. Se Ele te curou, é para que você testemunhe. Não deixe a inércia da noite espiritual te alcançar. Levante-se!
Use o seu testemunho e comece a manifestar a obra de Deus em tudo o que você fizer hoje. Versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. A palavra nos diz que a solução para toda escuridão, seja física, emocional ou espiritual, tem um nome: Jesus. Ele é a luz do mundo. Se há trevas na sua vida hoje, na sua mente, no seu casamento, nas suas finanças, você não precisa buscar soluções em métodos humanos. Você precisa apenas se voltar para a fonte da luz. Ele não apenas ilumina o caminho, ele é o caminho. Permita que a luz de Cristo entre agora e dissipe toda a sombra de medo, dúvida e confusão que tenta obscurecer a sua visão. Versículo 6. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Aqui nos fala de um método de cura, no mínimo inusitado. Lodo nos olhos. Um método que vai contra toda a lógica. Isso nos ensina que Deus, muitas vezes, usa aquilo que é impossível ou ilógico para o mundo para manifestar o seu poder. O lodo, o desprezível, torna-se o instrumento da cura. Nunca despreze o que você tem nas mãos ou o processo difícil que você está vivendo. Deus está usando o lodo da sua circunstância para, em sua hora, fazer o milagre e abrir os seus olhos para uma nova realidade. Versículo 7, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. A palavra nos revela que o milagre está ligado à obediência. Depois do toque de Jesus, o cego precisou dar um passo de fé, ir e lavar-se em Siloé, que significa enviado. Ele tinha uma escolha: duvidar do método ou obedecer à voz de quem o tocou. A cura veio quando ele foi, lavou-se e obedeceu. Qual é o seu tanque de Siloé hoje? Qual é o passo de obediência que Deus está pedindo? O milagre da sua vida está te esperando no final da sua obediência. Versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Aqui nos fala sobre o choque do ambiente. Os vizinhos, que estavam acostumados a vê-lo na miséria, tiveram dificuldade em reconhecer o milagre. O novo eu, curado, era uma ameaça à zona de conforto deles. Não se espante se as pessoas que te viram na dificuldade tiverem dificuldade em reconhecer a sua vitória. O milagre de Deus em sua vida é tão grande que ele confunde a lógica humana. Permita que Deus te transforme de tal forma que as pessoas ao seu redor tenham que perguntar: não é este aquele versículo 9? Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. A palavra nos diz que, em meio à confusão e ao debate, a única voz clara é a do homem curado: sou eu. Este é o poder do testemunho pessoal. Quando Deus faz uma obra em sua vida, não importa o que digam os vizinhos, os curiosos ou os questionadores. A sua experiência com Cristo é irrefutável. Não perca tempo tentando convencer quem duvida. Declare com ousadia a nova obra que Jesus fez em você. O seu testemunho é a prova viva do poder de Deus. Versículo 10. Perguntaram-lhe: pois, como te foram abertos os olhos? Aqui nos fala que a multidão e as autoridades não se contentaram com o milagre. Elas queriam saber o como. O homem curado virou alvo de interrogatório, pois o ser humano sempre tenta decifrar Deus dentro da sua lógica. Muitas vezes as pessoas não aceitam a simplicidade da ação de Jesus. Não se prenda a explicar o método de Deus na sua vida. Deixe a curiosidade humana de lado e concentre-se no milagre que ele realizou. Versículo 11. Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. A palavra nos revela a força do testemunho simples. O homem não fez um sermão. Ele apenas relatou os fatos. O homem chamado Jesus fez lodo. Fui, lavei-me e estou vendo.
O seu testemunho não precisa de palavras difíceis, apenas de sinceridade. Se você foi transformado, se você tem paz, se você foi curado ou provido, declare o simples fato de que Jesus agiu. Sua simplicidade é a maior prova do poder dele. Versículo 12. Disseram-lhe: pois onde está ele? Respondeu: não sei. Aqui nos diz que a pergunta crucial é: onde está ele? Eles queriam Jesus para prendê-lo ou desacreditá-lo. O homem curado, embora curado, ainda não conhecia Jesus plenamente. Isso nos mostra que ser curado é o primeiro passo. O segundo, e mais importante, é conhecer quem te curou. Busque hoje não apenas os milagres, mas o relacionamento com o Messias. Não se contente em apenas receber a bênção. Busque o abençoador. Versículo 39. E disse Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. A palavra nos revela que a presença de Jesus é um divisor de águas. Ele veio para trazer luz àqueles que reconhecem sua escuridão. Mas ele também expõe a cegueira daqueles que se julgam videntes, como os fariseus. Isso é um juízo que acontece em nosso coração. Você é humilde o suficiente para dizer: eu não vejo, preciso da sua luz? Ou você insiste na sua própria justiça, permanecendo na escuridão? Deixe Jesus abrir seus olhos para a verdade dele. Hoje, versículo 40. Aqueles fariseus que ali estavam com ele ouvindo isto, perguntaram: porventura somos nós também cegos? Aqui nos diz que os fariseus, apesar de se sentirem ofendidos, foram obrigados a se confrontar com a pergunta. Eles eram líderes religiosos, mas espiritualmente cegos. O perigo não é o erro, mas a arrogância que impede de reconhecer o erro. Cuidado com a cegueira que é voluntária. A cegueira de quem acha que sabe tudo e não precisa de mais nada de Deus. Deixe o Espírito Santo te convencer da sua necessidade, pois só quem se sente cego pode ser curado. Versículo 41. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis: nós vemos, subsiste o vosso pecado. A palavra nos confronta com a verdade final. O maior perigo é a autossuficiência. Jesus não condena a cegueira física, mas a cegueira espiritual daqueles que dizem: eu vejo, quando, na verdade, estão presos no seu próprio pecado. Se você reconhece que precisa de Jesus, há esperança. Mas se você insiste em dizer que não precisa de luz, o seu pecado subsiste. Humilhe-se agora diante do Pai e peça a Ele a visão espiritual para discernir a sua vontade em sua vida. Agora, meus amados irmãos em Cristo, que lemos a palavra do nosso Senhor e refletimos sobre cada versículo que foi lido, vamos dar o passo mais importante: refletir sobre o que aprendemos até aqui. É hora de transformar a meditação em atitude, aplicando a verdade de João 9 em nossa vida prática. O que Deus quer nos falar e como isso deve mudar o nosso dia de hoje. A história de João 9 nos ensina que o milagre não se encerra em nós. Ele se estende ao nosso relacionamento com as pessoas ao nosso redor. É hora de aplicar a luz de Cristo na forma como vemos e interagimos com o nosso próximo. Troque o julgamento pela expectativa do milagre, versículos 1-3. Vimos que a primeira reação dos discípulos foi buscar a culpa no sofrimento do cego. A nossa sociedade faz o mesmo, rotulando pessoas pela sua situação. Desempregado, fracassado, problemático. Mas Jesus nos ensinou que a condição daquela pessoa é uma oportunidade para que as obras de Deus se manifestem. Ação profunda. Elimine o rótulo que você colocou no seu próximo. Pare de julgar a pessoa pela sua dor ou pelo seu erro. Olhe para ela com os olhos de Jesus. Veja no sofrimento dela não um castigo, mas o palco perfeito para o Deus que faz o impossível. Seja a pessoa que, em vez de apontar o dedo, aponta para a esperança do Evangelho. Esteja disponível para ser o instrumento da manifestação da glória de Deus na vida de alguém. Seja o Siloé que envia o próximo à água, versículos 6-7.
O cego precisou ser direcionado para o tanque de Siloé. Ele não se curou sozinho. Ele precisou de uma direção e de uma ação prática para alcançar a cura. O nosso papel não é ser o salvador, mas o guia que aponta para a fonte. Ação profunda. Pergunte a Deus: quem eu posso direcionar hoje para a fonte da vida? Muitas pessoas estão cegas e perdidas, mas não sabem onde ir. Sua palavra de ânimo, seu testemunho sincero, seu convite para a igreja ou para um momento de oração podem ser o vá e lave-se que transforma a vida de alguém. Não retenha a luz que Deus te deu. Use-a para guiar alguém à verdadeira visão. Testemunhe sem medo de confundir o ambiente, versículos 8 e 11. O cego curado incomodou os vizinhos e as autoridades, porque ele era a prova viva de que Deus estava agindo. Ele não se intimidou com os questionamentos. Ele apenas relatou: fui, lavei-me e estou vendo. Seu milagre e o seu crescimento em Cristo são um testemunho poderoso para o próximo. Ação profunda. Não se envergonhe da sua fé e das mudanças que Jesus fez em você. O seu crescimento fará com que as pessoas duvidem e questionem, mas o seu testemunho simples e factual é a maior pregação que você pode oferecer. Seja a prova viva de que Jesus transforma. Deixe que o seu novo eu confunda a lógica do mundo e inspire aqueles que ainda estão na escuridão. Meus amados e preciosos irmãos em Cristo, depois de lermos a palavra, de mergulharmos em sua verdade e de aplicarmos as lições de fé e obediência, chegou o momento mais sublime, o momento de levar tudo o que aprendemos ao trono da graça. Feche seus olhos, incline sua cabeça e vamos unir a nossa fé em um só clamor. Pai Celeste, soberano Deus de amor, nós nos unimos agora em um só coração, no espírito da fé que aprendemos hoje. Em nome de Jesus, clamamos pela vida de cada família e de cada indivíduo que acompanha este canal. A hora sagrada. Eu oro neste instante baseado na Tua palavra, para que a Tua obra se manifeste em todas as áreas. Senhor, Tu vieste para que os que não veem, vejam. Eu oro por cada pessoa que se sente perdida ou sem propósito. Quebra toda a cegueira espiritual, toda a dúvida e toda a indiferença. Que o Teu Espírito revele que o sofrimento ou a luta que enfrentam não é castigo, mas o palco perfeito para que as Tuas obras sejam manifestadas. Que haja um despertar, uma fome e sede pela Tua presença, e que a certeza do propósito divino dissipe toda a angústia mental e emocional. Deus, Tu usas o ilógico para realizar o impossível. Oramos por obediência prática e radical. Dá a cada um a humildade para aceitar o lodo da circunstância atual, seja uma doença, uma dívida ou um conflito, como o Teu método para a cura. E dá a força para ir até o tanque de Siloé, a obediência que exige fé, para dar o passo que o Senhor está pedindo. Que a cura física, emocional e financeira se manifeste como fruto da obediência e que eles voltem vendo e testemunhando. Pai, oramos para que o julgamento seja quebrado em nossos corações. Livra-nos da tendência de rotular o nosso próximo e a nós mesmos pela falha ou pela dor. Que o Teu amor nos capacite a enxergar as pessoas como oportunidades de milagre e não como casos perdidos. E livra-nos da cegueira de fariseu, da arrogância de achar que nós vemos. Que toda a presunção seja quebrada para que o nosso pecado não subsista. Que haja um arrependimento genuíno e uma rendição total à luz do mundo. Tu és a luz do mundo. Oramos para que cada ouvinte deste canal seja uma extensão dessa luz. Oramos por suas finanças, para que a provisão venha e eles possam fazer as Tuas obras enquanto é dia. Oramos por suas famílias, para que a paz e a salvação cheguem àqueles que ainda estão nas trevas. Oramos por seu trabalho e por seus relacionamentos, para que o seu testemunho simples, como o do homem curado, confunda o ambiente e glorifique o Teu nome.
Usa-os como instrumentos de cura e de verdade. Nós clamamos a tua bênção sobre a vida de cada pessoa que ouviu esta oração. Amém. Glória a Deus. Que a paz do Senhor te acompanhe em cada passo, em cada decisão e em cada momento deste dia. E agora, antes de você sair, se esta oração tocou o seu coração e te deu uma nova visão, eu te peço, curta este vídeo para espalhar a luz de Cristo. Inscreva-se no canal A Hora Sagrada e ative o sininho para não perder a nossa oração de amanhã.